boa tarde, boa noite ou bom dia, no caso de vocês verem esse vídeo amanhã, né? Pessoal do sexto ano, como é que estão todos vocês em casa, se resguardando aí dessa pandemia que nós estamos vivendo? Tomara que as nossas aulas tiveram algum efeito, né? Para que nós possamos controlar essa pandemia que está ocorrendo, né, no nosso dia a dia, ok? Enquanto nós estamos em casa, também nós não podemos ficar parados. Então vamos lá fazer uma revisãozinha sobre propriedade geral da matéria e propriedade específica da matéria. Antes de começar a falar aqui, vamos só relembrar o que é uma propriedade geral e específica, ok? Antes disso, a matéria. O que é uma matéria? A matéria é uma situação onde o corpo ocupa um local no espaço, possui volume e possui massa. Então tudo que nós temos é uma matéria. Então aqui na frente nós temos vários exemplos de matéria. Ocupa um local no espaço, possui uma massa e possui também um volume, ok? Só que aí nós vamos diferenciar hoje a propriedade geral e a específica. Então vamos lá então, começando pela geral. A propriedade geral da matéria, ela vai ocorrer com todas as matérias, por isso que o nome diz geral, ok, galera? Então é o seguinte, vamos lá começando a falar da extensão, que é a primeira propriedade geral da matéria. O que é extensão? É o espaço que um corpo ocupa. Estamos vendo essa motinha aqui do meu filho, né? Que nós estamos em casa, então nós temos que trabalhar com o que nós temos. Essa motinha aqui, ela está ocupando esse espaço aqui. Então esse é a extensão dessa moto, ok? Então o espaço que um objeto ocupa é denominado extensão e toda a matéria vai ocupar um espaço, tá ok? Então essa é a propriedade geral da matéria, determinada extensão. Um corpo ocupa um local no espaço, ok? Segunda propriedade geral da matéria, nós temos a impenetrabilidade. Então nós temos aqui dois corpos, tá bom? Representado pelas duas motinhas. Uma moto não vai ocupar o local da outra de forma alguma, ok? Então essa é a propriedade geral da matéria que nós determinamos como impenetrabilidade. Uma matéria não ocupa o local de outra, ok? Não tem como uma matéria ocupar o local de outra matéria. Essa então que nós chamamos de impenetrabilidade, beleza? Então vamos aqui colocar de lado um pouco agora e vamos falar da outra propriedade da matéria, geral ainda, viu galera? É a compressibilidade, tá bom? Aqui nós temos aqui como é que se diz aqui? Um recipiente, né? Onde comprei antes de ontem, estava cheio de pé de moça e já acabou, né? É a quarentena, pessoal. Vamos também fazer uma dieta, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é uma matéria, não é? Por que é uma matéria? Porque ela ocupa um local no espaço, possui uma massa e tem um volume, ok? Mas o que nós vamos verificar agora é outra propriedade geral da matéria, que nós determinamos que é compressibilidade. O que isso quer dizer? Um material, uma matéria, ela pode se compressibilizar e também pode se descompressibilizar, ok? Então toda matéria ela tem essa capacidade de compressibilidade, ok? Qualquer matéria, até uma matéria mais rígida, como por exemplo ferro, aço, ela pode ser compressibilizada e descompressibilizada posteriormente, beleza? Então essa é a compressibilidade. Qualquer matéria, esse limão ele pode ser compressibilizado e se eu soltar ele volta novamente, ok? Então essa é a propriedade da descompressibilidade. Vamos voltar rapidinho aqui. Agora nós vamos falar da divisibilidade, não é isso? Toda matéria ela pode ser dividida, toda matéria, até mesmo as rígidas, como o aço e o ferro que eu acabei de falar agora, né? Então temos um limão aqui, né? E efeito de mágica, esse limão já está dividido, ok? Em 4 partes, posso dividir em mais partes aqui. Então toda matéria ela pode ser dividida. É uma característica, uma propriedade geral da matéria, a divisibilidade, ok? Vamos colocar de lado aqui, porque nós estamos no laboratório, né? Então vamos lá então. Então agora nós vamos falar da indestrutibilidade, que é outra propriedade geral da matéria também. A matéria não pode ser destruída de forma alguma. O que acontece com a matéria é que ela é alterada. Ela vai para outro estado, ok? Então vamos observar aqui, nós temos um guardanapo, né? A matéria ela está de uma forma que quando eu posso alterar o estado
dessa matéria, né? Ela está em estado normal e ela pode virar cinzas. É outra mudança. Então a matéria, ela não foi destruída, a matéria continua, só que agora ela virou cinzas. Eita fé, estou sujando a casa todinha. Então o que acontece? A matéria foi destruída? Não, ela foi somente alterado o seu estado, ok? Isso aqui que nós chamamos de indestrutibilidade, ok, galera? Então vamos agora para a nossa última propriedade geral da matéria, que é a inércia. O que é a inércia? A inércia é a capacidade de um corpo de manter em repouso, como eu estou agora aqui. Se não tiver nenhuma força atuando aqui sobre mim, eu vou continuar em repouso, né? Ou então um corpo, quando está se movimentando, ele continua se movimentando até que uma força pare-o, como por exemplo a força de atrito. Então essa é a inércia. Então concluímos que a inércia é o quê? Um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso, até que uma força atue sobre ele e ele se desloque. Um corpo em movimento, ele vai se movimentar até que uma força o pare, como por exemplo o atrito, ok? Então essas que nós falamos aqui são as propriedades gerais da matéria, conteúdo que já foi passado para vocês, tá bom? No final da aula eu vou mostrar para vocês as páginas, né, das apostilas, né, para vocês verificarem. Então agora vamos mudar o foco, tá bom? Porque esse que eu falei foi geral, todas as matérias possuem, tá bom? Agora nós vamos falar das específicas, como o próprio nome diz, é específicas. Não ocorrem em todas as matérias, beleza? São somente algumas, por isso o nome específico, é especificadamente para uma matéria. Então vamos verificar aqui a dureza. Tá bom? A dureza é uma propriedade geral, específica da matéria. O que a dureza informa? Que um corpo pode riscar outro corpo, né? Mas vamos verificar. Todo corpo pode riscar esse vidro aqui? Não pode, né? Por exemplo, se eu pego essa pedra aqui e risco aqui, ó, não sei se dá para vocês visualizarem aqui o risco. Ele riscou, mas beleza. E se eu pego agora esse lenço umedecido e passo no mesmo lugar, ele vai riscar? Não vai riscar. Então o que acontece? Nem toda a matéria ela pode fazer esse procedimento, por isso que é específico, ok? Então temos aqui a dureza, que é a propriedade de uma matéria riscar a outra, ok? Já volto. Então agora nós vamos falar da solubilidade. O que é a solubilidade? A capacidade de ocorrer uma solução, né? A mistura de um solvente com um soluto que vai formar uma solução, tá bom? Processo que nós denominamos solubilidade. Então o que acontece? Nós temos aqui o óleo, não é isso? O óleo, né? Pode acabando. Então nós vamos fazer o seguinte procedimento. Eu vou verificar, vou misturar um pouco desse óleo na água, ok? Vou colocar mais um pouquinho. Se vocês observarem, o óleo ele vai ficar na parte de cima. Ele não se mistura com a água, ok? Não tem essa capacidade de se misturar aqui. Esse é um processo que nós chamamos de solubilidade. Eu coloco qualquer coisa aqui, não significa que ela vai se misturar. Estou procurando aqui uma situação, né? Por exemplo, agora se eu pego o limão que eu espremi aqui, né? Posso colocar aqui, ó. O limão, ele vai se dissolver na água. Agora, nós temos aqui, alguém consegue verificar a mistura de água com limão? Não, ninguém consegue ver. Por quê? Porque ela se dissolveu na água, ok? Mas aqui a água e o óleo, se vocês observarem mais de perto aí, eles não se misturaram, tá bom? Por quê? Porque nem é toda a matéria que pode se dissolver em outra. Esse é o processo que nós chamamos de solubilidade. Solubilidade, então, só para concluir esse tópico, é a propriedade que nós temos de uma matéria se misturar com uma outra. Então não são todas que ocorrem esse mesmo fenômeno, tá bom? Por exemplo, água e sal. Se eu colocar um sal aqui, ele vai se dissolver normalmente, porque o sal consegue se dissolver com a água, mas o óleo não conseguiu. Nós observamos aqui, a gente pode misturar aqui, ó, o óleo aqui com a água aqui, ó, vocês vão verificar que o óleo vai subir novamente.
tá bom? Por quê? Porque não há uma mistura aí. Então não são todas as matérias que podem ocorrer um processo de solubilidade, beleza? Vamos colocar aqui do ladinho aqui. Densidade. O que significa densidade? Densidade é a capacidade de um corpo. Opa! Todo corpo, né, tem uma massa. Então, se nós observarmos aqui a densidade, significa o quê? Algum corpo pode ficar denso na água e outro corpo pode afundá-la, né? Então, por exemplo, aqui essa rolha aqui de vinho, se eu coloco aqui na água, não sei se dá para vocês observarem por aí, ela não vai afundar. Por quê? Porque ocorreu um processo de densidade, beleza? Mas agora eu pego o carrinho aqui do meu filho, e se eu mergulho aqui no recipiente, ele afunda. Então, por isso que é específico. Não são todas as matérias que vão afundar, são somente algumas. Se fosse todas, aí seria geral. Aqui é específico por causa disso, né? Observem aí, ó, olha a rolha por cima e o carrinho lá embaixo, né? Então tem essa diferença. Então não são todas as matérias que sofrem o processo de solubilidade, ok? Deixa eu só tirar aqui agora um pouquinho do meio, né? Para nós verificarmos outro processo. Só um momentinho. Ponto de fusão, né? Muito bom também. O que acontece? Nós temos aqui um copo, vamos aproveitar, tá bom? Essa água, né? Ela está praticamente no estado líquido aqui. E aqui dentro desse recipiente nós temos o gelo, que é água também, porém em estado sólido, ok? Não são todas as matérias que conseguem realizar o processo de pontos de fusão, ebulição, ou seja, mudanças de estados físicos da matéria. São somente algumas. Por exemplo, o algodão, né? O algodão, nós não podemos congelar o algodão, concorda? Então não é um processo geral, vai ocorrer somente com algumas matérias, ok? Então a água é um processo. Aqui está no estado líquido, se eu pegar essa água aqui e colocar na minha geladeira, dentro do freezer, ela vai congelar. Foi isso que aconteceu aqui com esse gelo. Se esse gelo aqui ficar exposto aqui durante muito tempo, ele vai sair do estado sólido e vai para o estado líquido. Então não são todas as matérias que podem ter esse processo aqui de mudança de estado físico da matéria. São somente algumas, ok, galera? E para finalizar, nós vamos falar da maleabilidade. O que é a maleabilidade? É a capacidade de uma matéria se tornar lâminas, né? Nós temos aqui essa faca que foi cortada o limão. Antes de virar essa faca aqui, bonitona, onde eu faço os meus churrascos aqui, o que acontece? Ela era um aço. Então o que acontece? Foi feito todo um procedimento nela, onde aquele aço se tornou essa lâmina aqui. Mas vem cá, eu posso fazer também uma faca com esse lenço umedecido? Não. Então por isso que é uma propriedade específica. Não são todas as matérias que podem tornar materiais como, por exemplo, uma lâmina, tá bom? Então, galera, é bem curto esse vídeo, é só para nós fazermos uma revisão da propriedade geral específica da matéria, tá bom? Página, vocês podem observar isso na página 15, tá bom? Até a página 18 da apostila de vocês. Deem uma lida, refaçam as atividades, ok? E continuem se cuidando, gente. Outra coisa importante, cuidem dos avós, né, dos nossos mais idosos aí, para não ocorrer essa pandemia dentro das nossas casas, ok? Então até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, manda um recadinho pra gente aí. Tchau, gente. Boa tarde para vocês, boa noite ou um bom dia. Até mais.